A minha atuação no Superior Tribunal Militar. Eu passei a atuar muito no Superior Tribunal Militar. E eu tinha lá uma correspondente que acompanhava os meus casos e que eu brinco que ela subornava os ministros com linguiça que eram feitas no sítio do marido dela. E que os ministros, quando viam a Elizabeth, eles falavam, hoje vamos ter linguiça. Bom, mas aí eu tive algumas experiências no Superior Tribunal Militar bem interessantes. Eu digo uma coisa, parece que o Belisário até já mencionou isso, que o Superior Tribunal Militar viveu algumas fases interessantes. Durante o período Médici, o Superior Tribunal Militar foi mais liberal. E no período Geisel foi mais duro. Explico por quê. O Médici mandava para o STM aqueles com quem ele não tinha afinidade. E eram pessoas mais liberais, que ele não queria na frente de tropa. E com o Geisel aconteceu o contrário, ele era mais liberal, então ele mandava o pessoal do Médici para o STM. E com isso o STM passou a ter atuações de uma firmeza muito grande. O habeas corpus não existia mais. Então, nós tínhamos que tentar brigar para conseguir pôr em liberdade pessoas que estavam presas. Não havia assim uma simpatia com aquilo que nós pedíamos ao juiz auditor Nelson Machado Guimarães, que era um homem muito duro, muito pernóstico, tal. E para quem volta e meia eu entrava com petição dizendo que o meu cliente estava preso e que, portanto, eu pedia a ele que verificasse isto porque ele estava preso contra a Constituição, que ele então não poderia ter sido preso sem comunicação ao juiz. E que, portanto, eu pedia que fosse processado o comandante do 2º Exército, etc. Foi aí, nesse período, eu não sou bom em cronologia, mas foi nesse período que 2 episódios foram marcantes para mim junto ao Superior Tribunal Militar. Um, quando eu era advogado do Paulo Stuart Wright. O Paulo Stuart Wright era um deputado do Paraná, Santa Catarina, que era irmão do reverendo James Wright, grande amigo de Dom Paulo, bispo presbiteriano, e que celebrou aquele culto ao Vladimir Herzog na catedral, junto com o Henry Soldman também. Bom, eu tive notícia de que o Paul Stuart Wright estava no DOI-CODE. Eu tive um encontro com uma mulher que tinha estado com ele no DOI-CODE. Então eu tomei um depoimento dela, ela assinou esse papel, e eu peguei esse papel e com uma petição eu fui ao Superior Tribunal Militar. E aí eu ia fazer sustentação oral e falei para o presidente, senhor ministro, há uma questão. Eu quero fazer uma sustentação oral e quero prestar informações que eu acho que são importantíssimas.
mas não posso fazer isso na presença do Ministério Público. E, portanto, eu peço que eu seja ouvido em sessão secreta. Bom, durante 1 hora, os ministros brigaram. Eu ali parado, eu insisto que se isso não for permitido, eu levanto da tribuna e vou embora. E aí eu considero que os ministros do Superior Tribunal Militar serão coniventes com as violências que eu vou denunciar. O procurador, bravo, se retirou e eu fiquei com os ministros. Aí eu disse, olha, a informação que eu quero prestar a esse tribunal está neste papel, que eu junto a esta petição. Paul Stuart Wright está ou esteve preso no DOI-CODE. E, portanto, o que eu desejo e peço a Vossas Excelências é que imediatamente tomem as providências no sentido de apurar a veracidade dessa informação. E aí, li o documento, e eu me lembro que um dos ministros falou assim, o que eu quero é prestar uma homenagem a Vossa Excelência pela coragem e pelo bom senso de vir até nós, porque isto realmente é uma violência muito grande que Vossa Excelência contou a nós. E aí foi quebrada a incomunicabilidade do Paul Stuart Wright, e aí veio a informação de que ele não estava preso. E depois nós conseguimos levantar a informação de que ele foi morto. Não foi morto no DOI-CODE, há uma discussão a esse respeito, ao que tudo indica, foi morto em Recife. Eu tive, inclusive, a oportunidade, agora, alguns anos atrás, de ir participar de uma homenagem à memória do Paul Stuart Wright, lá em Florianópolis. Bom, então, este episódio, eu digo o seguinte, jamais eu conseguiria num tribunal de civis. Jamais eu conseguiria isso no Tribunal de Justiça de São Paulo, ou de qualquer tribunal de justiça do Brasil. Não é? Então, eu acho que isso foi realmente um fato importantíssimo. Outro fato. Eu era conselheiro da Ordem, veio a notícia de que Edivaldo de Almeida Pivetta, grande advogado, o César Vieiro, teatrólogo, tinha sido preso. Então, a Ordem dos Advogados me designou para dar assistência jurídica ao Edivaldo, que era advogado, portanto ele tinha direito à assistência jurídica da Ordem. Tomei conhecimento disso, imediatamente fui para Brasília. Fui para Brasília, aberta a sessão do Superior Tribunal Militar, eu levanto a mão e eu digo, senhor presidente, era aquele ministro que depois veio a ser vice-presidente da República. Peço a palavra para produzir uma sustentação oral. Aí o presidente falou assim, mas Vossa Excelência não tem processo em pauta. Eu falei, isso está nas minhas mãos. Eu venho aqui em nome da Ordem dos Advogados do Brasil, em defesa de um advogado que Vossas Excelências conhecem bem, grande advogado Edivaldo de Almeida Pivetta, que acaba de ser preso em São Paulo. E é isto que eu venho comunicar a esse tribunal, já que não adianta comunicar ao juiz auditor, porque o juiz auditor não aceita esse tipo de comunicação. E aí eu contei como é que ele tinha sido preso, etc. Tal. Aí o Adalberto, ele falou assim, Vossa Excelência pode protocolar esta representação, que ainda hoje tomaremos providência. Saí de lá, peguei o avião, voltei. Cheguei no escritório, telefonema da auditoria. Doutor, o juiz auditor pede que o senhor compareça aqui à auditoria, com urgência. Fui. Cheguei lá, o Nelson Machado Guimarães falou assim,
Doutor Zé Carlos, aconteceu um episódio muito desagradável, mas eu tenho que cumprir a decisão do STM. O senhor pode ir ao DOI-CODE e o senhor pode se entrevistar com o doutor Edivaldo de Almeida Piveta. Isto, a meu ver, jamais eu conseguiria num tribunal comum. Jamais. Nesse episódio, nesse caso do Edivaldo, eu acho que essa sustentação que ele fez pode ter sido o mesmo caso que me levou a fazer a sustentação ele antes, quando não existia processo. Depois houve processo, houve condenação e ele foi, então, sustentar em causa própria. Foi emocionante, porque nós já éramos amigos, né? E eu me lembro que eu dei foi um abraço apertado, e aí eu vim aqui, Edivaldo, porque foi quebrada a sua incomunicabilidade e tal. E ele não saiu imediatamente, mas saiu algum tempo depois. Sou como soca de cana, me cortem que eu nasço sempre, todo mundo. Sou como soca de cana, me cortem que eu nasço sempre. Eu me recordo quando um caso em que nós sustentávamos a tese de que a participação em luta armada tinha que ser condenado pelo artigo 14, não pelo 43 do Código da Lei de Segurança Nacional. E a orientação do STM não era no outro sentido. Depois de uma sustentação oral feita, não por mim, mas pela Rosa Cardoso da Cunha, grande advogada, essa aí é uma pessoa que eu aconselho que vocês ouçam. O ministro virou e falou assim: eu quero retirar de pauta o processo porque a sustentação da doutora Rosa fez com que eu mudasse a minha posição. E mudou. E a partir daí a jurisprudência foi outra. No DOI-CODE eu tive poucas possibilidades de entrar. O Edivaldo foi uma delas. A outra foi de um outro cliente que é jornalista, e eu me lembro que eu consegui quebrar a incomunicabilidade dele e entrei. E aí sentamos no banco e começamos a conversar. Aí eu falei: espera, não fale nada. Ajoelhei e olhei e vi então que tinha um microfone embaixo do banco. Eu falei assim: que papelão, esse coronel, esse major Ustra, além de tudo, é um homem que não tem educação, que fica ouvindo a conversa dos outros. Que absurdo. Aí ele passou assim, olhou feio para mim. Quando apareceu uma senhora que queria conversar comigo, com um caso urgente, que o marido estava preso. Recebi na minha sala, ela entrou, ela estava com uma bolsa grande, ela colocou a bolsa, eu estranhei aquilo, colocou a bolsa em cima da mesa, e eu aqui sentado, ela sentou ali. Ela falou: é o seguinte, doutor, o meu marido, eu não sou de São Paulo, eu sou do Paraná, e o meu marido acaba de ser preso. E ele está sendo... eu queria que o senhor fosse lá para ver se o senhor consegue... Ele está preso no DOI-CODE, se o senhor consegue libertá-lo. Eu falei assim: tudo bem, vamos tentar, mas me conta um pouco a história. Olha, o negócio é o seguinte: dinheiro eu tenho. Portanto, se o senhor for lá, acerte o que for necessário com eles, que eu pago para o senhor. Eu falei: olha, o que eu quero que a senhora diga é o seguinte: o lugar em que seu marido está é um lugar em que as pessoas são torturadas. Mas eu nunca ouvi falar de um caso de alguém de serem corruptos. Corrupção eu não conheço no DOI-CODE. Agora, tortura, sim. A senhora tem medo que seu marido seja torturado? Não, o que eu acho é que daria para o senhor acertar esse dinheiro. Então a senhora pode desistir, porque eu não sou o advogado que lhe convém. Ela saiu, lá no edifício Itália, onde é o meu escritório,
tenho 3 elevadores para cá e 3 elevadores para cá. Ela entrou aqui, eu esperei ela descer e fui para o outro elevador. Quando eu cheguei lá embaixo, estava ela conversando com 2 caras, sabe aqueles caras que têm uniforme de tira, embora paisana? Não é? E aí olharam para mim espantados e saíram. E nós corremos muito risco, muito. Eu tive vários episódios em que eu tive muito medo. O que eu digo que a coragem não é não ter medo, mas é vencer o medo, né? Embora tendo medo. Eu cheguei a receber informação de que filho tinha sido sequestrado. Eu me lembro que eu acordei o padre reitor do Colégio São Luís e outros casos assim. Então, nós tínhamos realmente muito risco. Hoje eu tenho 84 anos. Eu me formei na turma de 63. E, portanto, em 64 foi quando eu recebi o diploma. E onde aconteceu a minha primeira prisão. Eu já estava, já era formado em Direito, ainda não exercia advocacia, quando houve a Marcha de Deus pela Família e a Liberdade. E participei na Tribuna Livre do Lago de São Francisco. Eu fiz um pronunciamento com todo entusiasmo, tudo isso. Eu era orador do Centro Acadêmico 11 de Agosto. E estava me preparando para ser o orador da turma, que iríamos ser diplomados no começo de 64. Eu me recordo que eu saí da tribuna e ouvi a informação de que a Marcha de Deus pela Família, pela Liberdade, vinha caminhando em direção ao centro. Então eu e mais alguns companheiros fomos para a Praça da Sé e ficamos ali. E aí chegou a marcha. Né? Chegou a marcha e tinha uma coisa assim: 1, 2, 3, Brizola no xadrez, ao lado tem um lugar para o João Goulart. E aí eu comecei a rir e nós começamos a ver aquela coisa extraordinária, porque lá tinha pessoal granfino desfilando, tinha algumas pessoas que você ainda via que estavam ainda de avental, então era a patroa trazendo a empregada, e o pessoal caminhando, e nós começamos então a falar. Aí chega me bate no ombro e fala: o senhor está preso. E aí prenderam a mim e prenderam mais dois colegas que estavam junto comigo. Um deles, o Galvão, que é um negro retinto. Fomos levados para um ônibus, colocaram dentro do ônibus e lá ficamos. E eu disse: escuta, eu não sei por que vocês me prenderam. Eu tô aqui ao lado do governo e vocês prendem aquele que defende o governo. Fiquei quieto aí, não mexe. Bom, eu fiquei, ia vendo aquela coisa, vai entrando, as pessoas sendo presas. Aí chegou o Tenorinho, era Luiz Tenório de Lima, do Sindicato dos Laticínios, que eu conhecia pelas minhas atividades acadêmicas da faculdade, como fazendo parte do pessoal da esquerda e tal. Aí o Tenorinho chegou: ô Zé Carlos, me dá um abraço. Eu falei: Tenorinho, você tinha que me entregar, pô, né? Aí, tá vendo? É comunista, o delegado falou. Aí começaram a chegar mais presos e alguns batedores de carteira. Aí eu falei: escuta, vocês estão confundindo preso político com preso comum. Olha, não amola, vai embora e desaparece daqui. E eu saí e fui embora. Interessante porque eu soube depois que passava por lá alguns advogados, entre eles o Almino Afonso, o Eduardo Tess,
Flávio Berrenbach, e que foram correndo para preparar um habeas corpus. Mas nessa altura eu já tinha saído. Então essa foi a minha primeira prisão. E aí me lembro que em abril houve a nossa festa de formatura no Teatro Municipal, e antes o pessoal do Partido Comunista falou: Zé Carlos, eu quero que você manere, porque foi dado o golpe, e, portanto, é um risco nós sermos presos, e você também. Então, maneira no seu discurso. Mas eu, com todo entusiasmo, eu comecei dizendo: nós somos a turma de expediente da democracia. Eu comecei na faculdade com todo entusiasmo e não havia preso político, eu não tinha nenhum cliente. Eu defendia, eu preferia defender causas criminais. Meu pai, que foi um grande advogado e que depois foi desembargador, ele me dizia: cara, mas que coisa esse negócio de você advogar no crime? Você não sabe que o crime não compensa? Eu falei: mas é o que eu gosto. E apesar disso, meu pai sempre comparecia aos meus júris torcendo por mim. Então, aí comecei na faculdade defendendo realmente casos de criminais, geralmente casos gratuitos, né? Eu me lembro que o juiz da vara do júri, a vara auxiliar do júri, João Penido Burnier, que era uma grande figura e um grande juiz, ele marcava os interrogatórios para o sábado. Então, sábado eu ia para lá. E ele ficava: quem é seu advogado? Não tenho, não, eu sou pobre. Ah, você não tem advogado? Não. Então levanta, vai para aquele sofá, o seu advogado é este que está aqui. Ele vai dizer o que você tem que dizer para mim. Ele que vai te ensinar. Veja que figura interessante. E aí comecei a advogar no crime e tal, até que eu fui procurado por um advogado chamado Mercado, Antônio Mercado, e disse: Zé Carlos, eu não advogo no crime, e eu tenho um amigo e cliente que é o Zé Mentor, e que acaba de ser preso. E foi preso lá na faculdade, na PUC, e nós precisamos de um advogado para ele. Aí eu comecei a defender o Mentor, consegui que o Mentor fosse solto, preso político. Tinha sido uma bobagem e ele foi entregue por um sujeito que estava infiltrado, que se chamava Passarinho. Ele estava infiltrado, mas ele na realidade era do DOPS. E foi ele que prendeu o Mentor. Era estudante de Direito da PUC. Depois ele foi deputado, tudo isso. Bom, a partir daí, eu comecei a ser procurado por um ou outro cliente. Os presos eram ligados a sindicatos, tudo isso, e tinham ligações com o Partido Comunista. A partir do Congresso de Biúna, em que 800 estudantes foram presos, lá estavam muitos do que futuramente iriam ser realmente chamados subversivos. E aí eu comecei a ser procurado por um e outro. E comecei a advogar para perseguidos políticos. E aí foram centenas. Eu não tenho isso muito contabilizado, porque eu sempre fui meio desorganizado. Mas eu sinto que não estou errado dizendo que eu defendi cerca de 500 perseguidos políticos. Defender não significa responder na justiça militar, mas dar uma assistência. Muitos nem chegaram a ser processados. Muitos eram ouvidos e eram liberados. E muitos estavam foragidos. Então, foi uma experiência muito rica. Eu fui procurado por um
por uma família, pediram que eu defendesse um rapaz porque ele queria mudar de advogado. Mas quem é o advogado dele? É fulano de tal. Eu falei, mas é um excelente advogado. É, mas ele está defendendo o Esquadrão da Morte. O meu filho não quer nenhum advogado que seja advogado do Esquadrão da Morte. Mas escuta, os membros do Esquadrão da Morte também têm direito de ter advogado. Mas o senhor não aceita, né? Eu não aceito porque eu seria um péssimo advogado deles. Mas que eles têm direito, tem. Mas o senhor aceitaria defender o meu filho? Ah, posso aceitar, como não? E aí comecei a defender vários presos que estavam sendo defendidos por pessoas ligadas ao Partido Comunista ou pessoas ligadas ou que tinham defendido o Esquadrão da Morte. E alguns excelentes advogados, como o caso do Raimundo Pascoal Barbosa, do Valdir Troncoso Pérez, que eu acho que foi o maior advogado da minha geração, já morto, um grande advogado espanhol. Bom, e aí eu comecei a defender. Um chama outro, e eu comecei então a frequentar a auditoria e a convivência com outros advogados, não muitos, porque não eram muitos os advogados que atuaram na defesa de presos políticos. E nós sentíamos uma falta muito grande da possibilidade de nos unirmos, de termos assim uma convivência maior, trocando impressões, etc. Foi quando eu fui chamado para uma reunião com o Dom Paulo Evaristo Arnes. Ele marcou uma reunião na casa dele, na Rua Mococa. Eu fui lá. Dom Paulo, uma figura extraordinária, que terminava sempre a conversa com dizia, coragem, vai, meu filho, vai. E ele numa casa modesta, ali na Rua Mococa. Aí ele contou que estava organizando a Comissão Justiça e Paz e queria que eu participasse da comissão como advogado de presos políticos. Foi então que eu conheci todos os outros companheiros. Então aí eu lembro de alguns. Um é a Margarida Genevois, nossa presidente de honra da Comissão Arnes, hoje com 100 anos. O Hélio Bicudo, Fábio Conder Comparato, Mário Simas, e mais alguns. Dalmo Dallari. Aí Dom Paulo disse, o que eu quero é ter um grupo coeso que me dê apoio. Aceitamos, e a partir daí o Dom Paulo tratou de transformar a Comissão Justiça e Paz numa Comissão Pontifícia Justiça e Paz. Então ela passou a ter o apoio da Santa Sé. Aí a Comissão Justiça e Paz, ela cumpriu um papel muito importante, porque era no porão da Cúria que nós nos reuníamos sempre, e depois tinha um salão, Dom Paulo comparecia às reuniões, e nesse porão, eu digo que é lá que as pessoas iam se queixar para o bispo, né, que é uma expressão tradicional. Iam se queixar para o bispo. O bispo, é claro que não podia ouvir todo mundo e encaminhava. E aí era principalmente a Margarida Genevois, a pessoa extraordinária que ouvia essas pessoas. E eu dizia, o que é importante é que nós somos advogados e temos a ordem dos advogados a nos dar amparo. Mas a Margarida Genevois não. Ela não tem amparo. Ela tem o amparo da igreja, de Dom Paulo, o nosso apoio. Não é? Então, a Margarida é realmente uma pessoa extraordinária. Atuei intensamente durante muitos anos, sempre atuando em São Paulo e no Rio de Janeiro, no começo, enquanto o STM era no Rio. O meu correspondente no Rio era o Técio Lins e Silva, brilhante advogado, sobrinho do Evandro Lins e Silva. Foi aí que eu conheci o Evandro, a figura maravilhosa,
e que eu passei a ser correspondente dele. Inclusive o caso do Doca Street, eu atuei a pedido do Evandro aqui em São Paulo em algumas diligências. Eu tive a primeira prisão, que eu já relatei, tive a segunda, eu estava no meu escritório, quando chega um pessoal do DOI-CODE e pediram que eu acompanhasse. Eu estou preso. Não, nós vamos conduzi-lo para ser ouvido. Aí eu falei para a minha secretária, por favor, me liga por o presidente da Ordem dos Advogados dizendo que eu estou sendo preso. E aviso os meus colegas de escritório. E aí eu fui, me levaram para aqueles carros que eram de banco duplo e tal. E aí eu me lembro que tinha assim escrito, conduzir, se possível, gentilmente. Eu fui levado para lá e aí me levaram um capitão, falou assim, o senhor tem ligação com um fulano de tal? Eu não conheço. Mas ele é do movimento trotskista. Eu falei assim, não conheço. O senhor pode trazê-lo aqui? Traz o rapaz olha para mim. Eu falei assim, você já me viu alguma vez na vida? Não? O cara tremia, né? Eu falei assim, não, de jeito nenhum. Tinha encontrado um cartão meu no bolso dele. Então, com isso, ele foi ouvido, apertaram e ele disse, eu tive um encontro com ele. Então, pararam de bater. E aí foram me buscar. Aí eu falei assim, agora eu quero uma cariação. Por favor, capitão. O capitão ficou meio balançando assim e acabou pondo no papel. Eu falei, nesse dia, nesta hora, por coincidência, eu estava no gabinete do presidente do Tribunal de Justiça de São Paulo, o desembargador Carvalho Filho, porque eu estava participando de um evento em defesa do menor. Então eu fazia parte de uma comissão de redação de um documento que estava sendo elaborado no tribunal. Então, por favor, seu telefone do presidente e pergunte a ele quando foi que ele me viu pela última vez. Aí acabou não ligando e fui liberado. Essa foi a minha segunda prisão. E a terceira prisão foi, eu já não era não foi diretamente ligado a um processo. Foi durante a greve do ABC, em 1980. Nós todos os dias íamos, grupo de pessoas, iam a Santo André para acompanhar o que estava acontecendo na greve dos metalúrgicos. Então o que participavam dessas idas para lá, iam o Montoro, o Fernando Henrique, Antônio Tito Costa, que aliás morreu ontem, né? Que era o prefeito de São Bernardo, e um grupo de políticos iam lá e nós íamos estar presentes ali, para apenas servir de escudo, né? Para não haver violências. E o Lula estava lá, né? Lá dentro, e de vez em quando ele tinha reunião com a gente e tal. Aí aconteceu, em abril de 1980, que eu recebi um telefonema de que o Lula provavelmente seria preso. Eu fui à casa dele, cheguei lá, estava lá o Frei Beto e o Lula, e eu falei, escuta, eu acho que, falei para o Frei Beto, não adianta você ficar aqui. Vamos você sair e eu vou ligar para o Tuma, vamos ver o que a gente consegue resolver.
Aí ele falou, não, eu vou ficar. Tá bom. Aí fui para casa e quando chegou às 6 horas da manhã, eu recebi um telefonema de que o Dalmo Dallari tinha sido preso. Aí eu tinha uma empregada doméstica, ela falou assim, doutor, tem uma coisa esquisita, hoje é sábado e tem uns homens de terno aí na frente. Será que não tem algum problema com o senhor? Ela era inteligente, né? Falei, vamos ver. Peguei o meu passaporte, me despedi da minha mulher, não a atual, a primeira. E aí eu falei assim, escuta, faz favor, me liga para Dom Paulo e liga para o Mário Sérgio, dizendo que eu estou saindo porque o Dalmo Dallari foi preso. Peguei o meu carro, fui guiando, eu morava lá na cidade universitária, Butantã. Quando chegou na Praça Pan-Americana, eu sou cercado, e aí vem o pessoal com arma, desce, desce, desce. Eu desci, na mão da capota. Eu me senti assim um traficante, né? Aí, o senhor vai ser conduzido? Falei, posso ir guiando? Pode. E um cara foi do meu lado segurando uma arma. Falei, por onde é que o senhor quer que eu vá? Pro DOPS. Eu fui pro DOPS, ainda fiz um zigue-zague para demorar mais tempo. Cheguei lá e entrei. Na hora que eu entrei, eu vi que tinha assim umas 20 pessoas presas. E vários clientes meus. E eu, então, nessa hora, eu sofri, porque eu falei, meu Deus, os meus clientes estão presos e vão tentar querer arrancar coisas dele de mim, né? Aí, o senhor não vai aqui não, o senhor vai subir e vai ficar na sala do delegado. Eu subi, cheguei lá, estava o Lula. Estava o Lula, e aí eu preciso, o professor Dalmo está embaixo. O senhor podia, por favor, mandar ele subir? Ou não? Aí trouxeram o Dalmo. E aí ficamos os três. O que o senhor deseja? Não, nós vamos ouvi-los, tal. Aí chega o Ayrton Soares. Aí o Ayrton começa a conversar conosco, tal. Falei, bom, Zé Carlos, vamos embora, porque hoje é dia de trabalhar. Não é de ficar folgando aqui, não. Aí o Lula virou assim, ô Ayrton, não é de ser besta, porra, o cara tá em cana. E aí o Ayrton ficou assim, eu falei, vai embora você antes que você fique, eu brinquei com ele. E aí nós ficamos, daqui chegou o Mário Sérgio Duarte Garcia, grande figura, morreu há pouco tempo, grande advogado. Ele chegou, subiu e falou assim, eu vim aqui para buscar os advogados. Aí o delegado falou assim, doutor Mário, o senhor pode ir, que não vai ter problema. Eu falei assim, escuta, eu queria lembrar vocês o seguinte, daqui a alguns dias, vem a São Paulo, vem ao Brasil, o Papa. Nós vamos participar da missa que vai ser celebrada. Vai ser um escândalo. O Papa chegando com 2 presidentes da Comissão de Justiça e Paz presos, Dalmo Dallari e eu. Não, o senhor vai ser liberado, não sei o que e tal. Aí doutor Mário, o senhor pode ir. Ele falou assim, eu estou aqui, não vou sair. Eu também me considero preso. Enquanto eles não saírem, eu não saio. Aí tomaram um depoimento meu e do Dalmo e saímos. E o Lula ficou. A paciência de Vossas Excelências.
em razão do cumprimento de um dever profissional que me é imposto, principalmente em face de circunstâncias peculiares que tornam este caso um caso doloroso. Dona Maria Nilde Masselani, uma senhora considerada como uma das maiores pedagogas deste país, proprietária de Renove, uma empresa de assessoria pedagógica que dá assistência aos principais colégios de São Paulo. Dona Maria Nilde Masselani, que vem prestando serviços relevantes à CNBB, é contratada, é solicitada a fazer um trabalho sobre educação moral e cívica pelo Conselho Mundial das Igrejas. Realiza este trabalho fruto das suas convicções científicas, morais e cívicas. Neste texto há sem dúvida crítica muito forte ao regime institucional brasileiro. Mas há, antes e acima de tudo, a crítica. De forma abrupta, esta senhora de saúde frágil vem a ser presa. É levada às dependências do DEOPS em São Paulo. Fica à disposição da Delegacia de Ordem Social, cujo titular era então o conhecido delegado Dr. Sérgio Paranhos Fleury. Por determinação deste delegado, esclarece Dona Maria Nilde Masselani, a professora Maria Nilde Masselani, em seu interrogatório. É deixada por 10 dias numa solitária, dormindo no chão, padecendo de uma artrite reumatoide deformante e de um glaucoma, lhe são negados os medicamentos, a cortisona que não pode ser interrompida, sob problema de um sério transtorno nas glândulas suprarrenais. E é submetida então a suplícios. Vem a perder uma vista, em razão da intermitência entre períodos de luz intensa e de trevas. Fato constatado num seminário de Houston recentemente, quando o fato foi levado para debate para ver se haveria a possibilidade de cura. Permanece presa por 34 dias, sendo que os 10 primeiros dias praticamente sem alimentação, a pão e água. Visitei esta professora ao lado de Dom Paulo Evaristo Arnes, cardeal de São Paulo. É claro que advogado não pode testemunhar, mas é a palavra de um bacharel que está a afirmar isso. Presa no dia 18 de janeiro, alguns dias após, entrávamos com uma representação na segunda auditoria da Justiça Militar em São Paulo. Meritíssimo juiz auditor entendeu de não conhecer da representação. Viemos bater as portas deste tribunal. E foi então aquele período que este tribunal, numa posição corajosa, entendeu de atribuir aos juízes auditores, a quem a toda prisão deve ser comunicada, o dever de zelar para que a prisão se faça com toda legalidade. Neste processo, portanto, este processo tem esta característica. Uma das primeiras decisões deste egrégio tribunal e que veio, finalmente, a ser aceita pelos juízes auditores. É denunciada a professora Maria Nilde Masselani por vários artigos. E ao final... Eu me lembro do seguinte sobre a Maria Nilde. Dom Paulo, quando foi lá comigo,
ele disse: eu quero conversar com a Maria Nilde e quero dizer o seguinte, que o diretor do presídio e os delegados que estiverem envolvidos no caso podem ser excomungados. E eu pedirei a excomunhão. Outra coisa que aconteceu com a Maria Nilde, ela estava na cela, trouxeram um pratinho com presunto. Eu falei: o que é isso? Presunto. Eu estou vendo que é presunto, vem daí. É o Padre Agostinho que virou presunto. Não sei se você conhece o Padre Agostinho. Uma figura extraordinária. O Rodolfo Konder, brilhante jornalista, e que um homem de esquerda mesmo, acho que comunista. E eu fui procurado por ele para defendê-lo no inquérito que tinha sido instaurado. Eu me lembro que, na ocasião, eu recebi um telefonema também do Fábio Konder Comparato, que é parente dele, pedindo que eu o defendesse. E aquele empresário, Maksud. O Maksud, que eu defendi o Maksud em alguns casos, em crime de imprensa e tal. E o Maksud pediu que eu comparecesse, fosse eu conversar com ele, e pediu que eu defendesse o Rodolfo, que trabalhava na Visão. Aí eu concordei, entrei no caso. Eu brinquei que é o único caso bem remunerado que eu tive durante a... Bom, aí, engraçado, porque em determinado momento o Maksud me ligou e falou assim: ô Zé Carlos, queria que você me colocasse mais a par do assunto, exatamente o que o Rodolfo fez. Falei: Maksud, o meu cliente é ele, não é você. Você me paga, mas meu cliente é ele. Portanto, se você não quiser me pagar, não paga, eu vou continuar defendê-lo. O Rodolfo foi testemunha praticamente ocular da morte do Vlado. Ele estava junto com o Vlado, sentado num banco, e quando ele olhou assim, ele estava com o sapato, e o Vlado com o sapato idêntico que eles tinham comprado juntos. E aí eles cochicham alguma coisa tal, e os dois de capuz. Aí tiram o Vlado e levam lá para dentro. E aí ele começa a ouvir os gritos. E aí eu vi de repente parar, eu correria, desapareceu. Tudo isso, de uma forma muito minuciosa, ficou constando de um depoimento prestado pelo Rodolfo no meu escritório. Presentes Hélio Pereira Bicudo, Padre Caetano Zolim, aquele que foi presidente da Associação Brasileira de Imprensa, o Prudente de Moraes Neto, e os meus colegas de escritório. E durante 4 horas, com a porta trancada no escritório, tomamos o depoimento dele. E aí eu me lembro que o Goffredo participou. O Goffredo disse assim: os tenebrosos são os tempos em que os escritórios de advocacia se transformam em tribunais. E aí este depoimento ficou em 4 páginas, 4 vias. Uma ficou comigo, o advogado do Rodolfo. Outro foi entregue para a Prudente de Moraes. O outro foi entregue para o padre Caetano Zolim.
para que ele recebesse isso e levasse para o São Paulo, ou, enfim, já estava nas mãos da igreja. Muito tempo depois, eu conversando com o padre Zolim, falei, escuta, Zolim, onde é que você botou aquele depoimento? Zé Carlos, você não sabe. Ninguém haveria de imaginar o lugar que coloquei. Coloquei no sacrário. Só abrindo embaixo da cálice. Eu coloquei ali, e tem um paninho que cobre. Ninguém iria descobrir. Realmente ninguém descobriu. E esse depoimento do Rodolfo, eu li no julgamento do Rodolfo. O Rodolfo estava no exílio. Eu li, a sala da auditoria só tinha do ICOD, e aí eu sentia que os militares estavam constrangidos ouvindo aquilo, e eu fui lendo pausadamente, aquele negócio foi demorado. Aí o Rodolfo teve uma pena pequena até. Eu me lembro que a irmã do Rodolfo, que é casada com Braguinha, do Rio de Janeiro, é uma mulher muito bonita, e ela falou assim, se você ganhar esse júri, Zé Carlos, eu vou te mandar uma caixa de champanhe. Aí ele teve, o resultado foi maravilhoso. Aí, no dia seguinte, chegou uma caixa de champanhe em casa, para o foguinho que você merece. Mas, quando terminou o julgamento, o doutor Nelson Machado Guimarães falou, doutor Zé Carlos, vou falar com o senhor. Eu falei, pois não. O senhor tome muito cuidado. Saia junto com seus colegas, porque o senhor está correndo risco. Porque as pessoas que estavam aqui não gostaram de ouvir o que o senhor disse. Eu saí, vários companheiros juntos e tal. Então foi talvez o julgamento mais emocionante da minha vida profissional. Dele na auditoria. A defesa do... Porque eu dizia assim, hoje há uma grande ausência. Este homem que foi assassinado pelo Exército Brasileiro. Que ele não teria sido, não seria condenado a pena maior do que estão condenando Rodolfo Contra. O Herzog, eu me lembro, era de noite, eu recebi um telefonema do Aldário Dantas, dizendo, Zé Carlos, nós precisamos conversar, porque acabei de ter a notícia de que o Vladimir Herzog foi morto. Ou está morto. E aí eu tenho um encontro, tudo isso, aí eu fui com a Clarice, fui ao quartel. Eu aconselhei que deveriam entrar com ação. Eu, como não advogo no civil, eu indiquei os advogados que poderiam atuar e dei uma atuação, e atuei na parte do criminal no inquérito policial. Eu fui advogado de um casal, José Olavo Leite Ribeiro. Ele tinha, a esposa dele era a Eleni Ferreira Teles Guariba, que era teatróloga, socióloga, uma pessoa maravilhosa. E o Zé Olavo era filho de um diretor de banco, o Sr. José Leite Ribeiro, que foi me contratar para defender o filho. E aí, um episódio, que ele virou e falou assim, doutor, eu quero saber quais são os seus honorários. Eu disse, olha, quando se trata de preso político, eu defendo de graça, se necessário. E cobro um razoável se a pessoa puder pagar. Então, no direito civil, existe o bem útil, necessário e supérfluo.
o senhor me pague o seu supérfluo e parte do seu útil, não do seu necessário. É tanto. O senhor pode? Ah, então se o senhor me fizer um desconto, eu prefiro. Tá bom, então faça. No dia seguinte ele telefonou para mim e falou assim, doutor, eu não consegui dormir de noite, envergonhado, porque eu posso pagar, eu sou diretor de banco, eu posso pagar aquilo que o senhor sugeriu. Bom, aí ele falou assim, olha doutor, que eu queria pedir ao senhor que defendesse também a minha nora, a Eleni. Agora, o senhor não diga nada, que eu pago os honorários dela, mas não comente nada com ela, porque ela não gosta muito de mim, então não gostaria de saber que eu estou dando dinheiro. Quero que o senhor saiba, senhor José, que ela será minha cliente, se ela quiser que eu seja advogado dela, e eu não vou aceitar nenhum tostão do senhor, porque eu não minto para cliente. Bom, e aí eu passei a defender o Zé Olavo e a Eleni, da pesada. Ela era BPR e ele era Bar Palmares. Eram duas entidades muito próximas. O Zé Olavo estava na cadeira do dragão, sendo torturado, quando, naqueles dias, o pai dele, o senhor José, foi conversar com o presidente do banco, que era o Sebastião Camargo, e pediu, que era um dos financiadores do DOI-CODE, pediu a ele que se interferisse para que o filho não fosse solto, ou pelo menos não fosse torturado. E aí o Zé Olavo estava na cadeira do dragão, sendo torturado, quando abre a porta e entra, assim, para, é protegido dos homens. Pararam de torturar. Bom, esse é um fato que nem ele gosta de contar. Né? Não conta tudo isso, o Zé Olavo é meu amigo, é uma pessoa muito querida e tal. Mas aí eu passei a defender a Eleni. E eu tentando soltar a Eleni, tentando soltar o Zé Olavo. Aí eu consegui, surpreendentemente, numa dessas horas, consegui soltar a Eleni. Numa festa, tudo isso, tal. E aí a Eleni passou, ela era muito querida da mãe do Zé Olavo, tal, e começou a frequentar meu escritório, e ficou amiga dos meus colegas de escritório, alguns assim, até o colega até meio reacionários, mas todos ficaram encantados com ela. Eu falei, escuta, é perigosa, não quer nada, tal. Ela é uma figura doce, brilhante, ótima. E ela mandava uns bilhetes, umas cartinhas para o Zé Olavo, e falava, Zé Carlos, você pode entregar isso para o Zé Olavo? Eu não vou ler, mas você jura que é só declaração de amor? Não tem nada de subversivo aqui? Não tem não, fica, tá bom. E aí eu passei a ser pombo-correio dos dois. Um dia eu entro na auditoria, o procurador Durval Ayrton Moura Araújo, que é um homem que eu não tenho inimigos, mas este eu elejo como inimigo. Eu, por respeito a vocês e aos seus espectadores, eu não vou dizer o palavrão que ele merece. Mas, enfim, ele chegou para mim e falou, Zé Carlos, tem uma notícia para você. Estou falando isso por uma questão ética. Pois não, pode falar. A Eleni voltou para a subversão. Então eu acabei de pedir a prisão preventiva dela outra vez. Eu, espantado, falei, mas o Ayrton confiando em mim. E aí eu falei assim, muito obrigado, Ayrton.
E eu fui embora. Fui para o escritório, telefone para Eleni. Eleni, preciso conversar com você. Aí ela falou, tudo bem. Eu falei, pois é, mas eu preciso conversar com você já, logo. Então eu vou para o seu escritório. Não, não venha. Não venha porque agora estou atrapalhado. Ela sabia onde eu estava morando. Porque, por coincidência, eu estava morando, minha casa está sendo reformada, e eu estava morando num apartamento do Zé Olavo, que ele me emprestou durante uns 2 meses. Então ela sabia. Aí eu falei, olha, o negócio é o seguinte, eu vou para casa e e vou ter que sair às 8 em ponto. Em ponto. Não sei se vocês sabem o que é ponto. É o lugar que eles se encontravam, os subversivos se encontravam. Então, às 8 em ponto eu vou ter que sair. Eu estava em casa com minha mulher, os meus filhos, estava meu sogro, minha sogra, jantando. Às 8 horas eu desço. Quando eu desço, estava lá esse carro aí. Eu olho e vejo, eles estão aí. Aí eu vou para a calçada, eu vejo a Eleni descendo. Ela na Beira-Jaú, quase esquina da Consolação. Eleni desce, eu chego e falei, preciso conversar com você. Ela falou, pois não. Aí eu dei um abraço nela. Ela levou um susto, porque de repente recebe uma atraca do advogado, né? Eu falei, o que foi? Você vai ser presa. E os homens estão aí ao lado. Portanto, eu quero que você saiba isso. Você quer subir e ir para o meu apartamento? Não, eu não vou embora, vou embora. Então você vai, eu quero que telefone para mim a cada 3 dias. E eu vou tentar revogar essa prisão. Aí eu olhei e vi que o cabelo dela estava vermelho. Ela entrou mesmo para a subversão. Aí eu falei assim, você precisa de algum dinheiro? Até nisso você pensa, e começou a chorar. Virou as costas e saiu correndo. Aí eu olho do lado e o pessoal lá dentro. E não se move. Porque eu falei, mãe, eu vou me prender, óbvio que vou me prender. E não prender Eleni. Ela saiu, depois eu soube, ela foi para o Teatro de Arena conversar com o Gianfrancesco Guarnieri. De lá ela foi para o Rio, onde ela foi se encontrar com um rapaz da LN. BPR e LN estavam tentando se unir. E aí ela foi presa ali e foi levada para Petrópolis e levada para a Casa da Morte, onde foi morta. Eu soube disso porque eu recebi um telefonema do Técio Nise Silva, dizendo, Zé Carlos, preciso conversar com você urgente. Falei, então eu vou já para aí. Peguei o avião, fui para o Rio. Ele se encontrou comigo numa auditoria. Aí ele falou, Zé Carlos, tem uma cliente que quer conversar com você. Era aquele que Tiene. Qual o nome dela? Aí ela falou para mim, doutor Zé Carlos, a Eleni foi morta. Eu presenciei a morte dela. E ele contou detalhes. Aí eu voltei para São Paulo, fui para a casa
dos pais do Zé Olavo, da mãe do Zé Olavo, que eles moravam separados. Aí eu falei assim, olha, aconteceu isso. Depois de tantos meses procurando tudo isso e tal, eu consegui hoje saber. Eleni foi morta. Aí uma coisa impressionante é porque o luto é menos doloroso do que a incerteza. E naquele momento souberam que ela realmente tinha morrido. Por que esse caso me abala? Porque eu sou uma pessoa vocacionada com a libertação. E não ser instrumento para uma violência como esta. E eu, de qualquer forma, fui usado para que ela fosse morta. Então, isso é uma coisa que dói muito em mim. Esse promotor, um dia agora, alguns anos atrás, eu estava num restaurante, junto com eu, minha mulher e mais uns amigos. Ele passa e vem ao meu encontro e fala assim, ô Zé Carlos, eu falei assim, eu não cumprimento o bandido. Ele virou as costas e foi embora. Eu acho que ela foi apunhalada. Não sei se houve estupro, não sei. Mas o depoimento que foi prestado pelo coronel na Comissão Nacional da Verdade, eu tomei o depoimento dele, eu e a Rosa Cardoso, e eu estimulei para que a vaidade dele ele fosse falando. E ele cometeu a besteira quando ele falou, eu quero ser ouvido em sessão secreta. Falei, tudo bem, não vamos deixar que as pessoas entrem. Agora, jornalista, você não vai dizer que não quer. Não, jornalista, tudo bem. Bom, ele então contou que realmente a Eleni foi uma das últimas pessoas que foi morta lá dentro. E a Etienne foi presa, foi levada depois para um hospital. Ela foi ouvida também na Comissão Nacional da Verdade. Então, eu acho que o que eu soube disso da Eleni foi exatamente isso. Alguns episódios a mais eu posso contar para vocês com muito prazer. Um deles é a Madre Maurina. Não sei se vocês conhecem a história da Madre Maurina. Madre Maurina, ela trabalhava, ela era uma freira em Ribeirão Preto. E ela tinha lá uma instituição onde ela trabalhava e que desenvolvia trabalhos sociais. E os jovens se aproximaram dela tal, e pediram, será que a senhora não deixa, não dá um cantinho, uma sala para a gente poder se reunir? Nós somos temos um movimento... Enfim, inventaram lá uma história. E ela concordou. Bom, passa-se algum tempo, esses rapazes são presos e ela é presa também. Presa e torturada. Torturada, o delegado foi excomungado. Não por Dom Paulo, foi outro bispo que encaminhou isso. E ela foi transferida para São Paulo. Aqui ela ficou na presídio Tiradentes, e aí o Dom Paulo pediu que eu assumisse a defesa dela. Eu passei a conviver com ela, uma figura extraordinária, pessoa boa, tipo da freira, muito religiosa. Aí ela falou assim, doutor, uma coisa que eu queria, que o senhor conseguisse para mim um padre que me desse assistência religiosa. Eu quero confessar, quero comungar.
O senhor consegue? Vou conseguir, vou tentar. Fiz uma petição com base na lei, tem direito à assistência religiosa, e fui ao Dr. Nelson Machado Guimarães e pedi a ele que designasse um bispo. Eu indiquei o bispo, que era o padre Geraldo Melo, uma figura ótima, um homem conservador, mas de uma postura, e meu amigo. Ele falou assim, não, eu vou conceder sim. Só que quem vai dar assistência religiosa vai ser o padre lotado no DOPS. Eu falei assim, olha, doutor Nelson, eu rasgo a petição, porque eu não vou rasgar porque eu quero que o senhor diga isso por escrito. O padre do DOPS não merece a nossa confiança. Bom, sabe que coisa extraordinária? A Madre Maurina era uma pessoa doce, tudo isso e tal. Travou com esse contato com uma carcereira. E aí ela falou para a carcereira que eu ia tanto comungar, vamos resolver isso. A partir daí, todo dia, a carcereira chegava com uma latinha e dava comunhão para ela. Eu acho isso uma beleza, né? Bom, aí a Madre Maurina falou assim, mas eu queria tanto estar junto das irmãs, das religiosas e tal. Vamos tentar. Aí eu fui à penitenciária feminina e falar com a Madre Assunção, que era a diretora da penitenciária feminina. Naquela época, a penitenciária feminina só tinha freira, não tinha funcionária, só religiosas que tomavam conta das freiras, das presas. Aí eu contei para a Madre Assunção que a Madre Maurina queria muito estar junto com as outras freiras. Ela falou assim, pode deixar que eu resolvo isso. Eu vou falar com o juiz auditor. Tá bom. Fui junto com ela, ela entrou e falou assim, olha, doutor, eu dei o nome, doutor Nelson, eu queria que a Madre Maurina fosse transferida lá para a penitenciária feminina. Mas de jeito nenhum, isso não é possível. Doutor, eu estou pedindo isso para o senhor por delicadeza. Ele falou assim, não, isso não tem condição. Quer ver uma coisa? Eu vou te ligar para o juiz corregedor, ele veio aqui, que eu vou falar com ele, porque é ele que manda nos presídios e tal. Chegou o juiz corregedor, não me lembro o nome dele, aí ele falou, não, isso não tem condição. Ela virou e falou assim, doutor Nelson, se até hoje, às 6 horas da tarde, a Madre Maurina não estiver na penitenciária feminina, nós todas sairemos da penitenciária. Vai ficar sem nenhuma freira lá. E as presas vão ficar soltas. O juiz começou a suar, né? E ficou aquela situação constrangedora. Aí, não é possível. Eu falei assim, doutor Nelson, é muito melhor, né? Ela continuará presa. E o senhor, um homem católico que o senhor é, o senhor confia em freira. Portanto, as freiras vão tomar conta dela. Não, doutor, não é possível uma coisa dessa, não sei o quê. Bom, a Maria Assunção está dizendo isso. Bom, ele falou assim, depois de uma hora de discussão com o juiz corregedor, ele falou assim, tudo bem, eu vou mandá-la hoje, ela irá para a penitenciária feminina. Como é que o senhor vai mandar? Eu vou mandar com uma viatura. Não. Eu tenho uma Kombi aqui embaixo, ela vai comigo, eu pego no presídio Tiradentes e depois nós vamos para lá. Ela foi de Kombi, pegou a Madre Maurina, foi almoçar com as freiras da ordem dela, da Vila Mariana, e levou para lá. Quando chegou na penitenciária feminina, ela
Maria Assunção virou e falou assim, olha aqui, irmãs, aqui está Madre Maurina, agora é uma das nossas. Então, a partir de agora, Madre Maurina, a senhora vai vestir o hábito do bom pastor. A senhora passou a ser uma irmã do bom pastor. E aí ela ficou. Até que ela foi incluída numa lista para banimento e foi mandada para o México. Então, essa história, eu acho uma história linda, né? De repente, eu recebo um convite da Dilma para que eu fosse a Brasília, que ela queria fazer um convite para mim. E aí ela me convidou para integrar a Comissão Nacional da Verdade. E aí, junto com a Rosa Cardoso, com o Paulo Sérgio Pinheiro, enfim, um grupo muito bom. E aí aconteceu isso, quer dizer, eu não imaginava mexer com isso. E de repente eu começo tudo isso novamente aos meus ouvidos. Eu agora tomando esses depoimentos, por exemplo, o Nelson Machado Guimarães, esse juiz auditor, eu tomei o depoimento dele. Né? E foi muito duro, e ele acabou entregando por de coisa. Então foi uma experiência extremamente rica. Penosa, dolorosa, mas extremamente rica. E que eu fiz isto pensando que eu tinha o dever, nós tínhamos e temos o dever de ensinar a nova geração o que aconteceu, para que não volte a acontecer. Ditadura chega. Chega.